Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade, né, aos vídeos referente ao tema que eu escolhi, que foram fontes históricas, tá? Para quem não me conhece, sou a Ana Caroline, eu sou aluna da Uninter, licenciatura em História, meu RU é 1333602, tá? O meu polo é na Praça Carlos Gomes. Então, no primeiro vídeo, eu havia feito um apanhado, né, sobre fontes históricas, que fontes são as materiais e imateriais, falamos um pouco sobre fake news, sobre o correto, o que utilizar para estudar fontes históricas e fiz mais um apanhadão. No meu segundo vídeo, vou deixar o link para vocês na descrição também, tá? Procura, né, assistir o primeiro, o segundo, são vídeos um pouco mais longos, mas é necessário. Esse modelo, né, que alguns alunos decidiram concluir o estágio pela Uninter, o modelo que eu decidi é o extensão. Então, eu promovo um evento, um seminário, uma palestra online, Facebook, YouTube, uma live, e posso disponibilizar pela Uninter para vocês um diploma. O meu, né, sobre fontes históricas, a Uninter vai estar disponibilizando para vocês um diploma de 8 horas, tá? Então, assistindo o vídeo, curta, deixe o seu comentário, o nome e o seu e-mail, que a Uninter, finalizando esse evento, a Uninter vai estar encaminhando para vocês esse diploma. Peço desculpa se houver ruído, barulho, carro, cachorro, alguém falando, porque realmente gravar vídeo em casa nesse período é bem complicado, né? Então, eu vou dar início aí continuando. Ontem nós falamos sobre fontes históricas, falei um pouco mais sobre o que são as fontes, materiais e imateriais. Quero consertar duas coisas que eu comentei no último vídeo. Me sumiu, né, da memória testamento, tá? Eu não consegui lembrar da palavra num contexto que eu estava passando no meu último vídeo. Então, testamento. Testamento é uma fonte histórica, por conta que, né, antes do falecimento, a pessoa deixa aí bem direcionado o que vai ser para quem, o que ela vai deixar para cada ente querido. Hoje em dia é autenticado em cartório, a pessoa usa advogado, então essa palavra havia fugido da minha memória. Então, o testamento é uma fonte histórica e as pessoas utilizam nos dias atuais, certo? Outra palavra também que sumiu da memória é sítio arqueológico. Eu acabei falando do campo, terreno, mas é sítio arqueológico. É aquele lugar onde normalmente vemos na TV ou em um filme que as pessoas estão escavando ossos de dinossauro, algo histórico que foi encontrado naquele terreno. Então, se chama sítios arqueológicos quando é fechado aquele local para as escavações, a procura de objetos, materiais, certo? Então, assim, eu vou começar o básico. Eu prometi falar sobre os profissionais que atuam, né, em todo o contexto histórico. Porque o historiador, ele não vai fazer o trabalho todo sozinho. Nós pensamos em história, pensamos num professor, num historiador, que reúne todos os dados, trabalha sozinho, em biblioteca, no sítio arqueológico, procurando informações. E não é assim. Hoje em dia, o historiador ele tem mais ajuda, podemos dizer ainda, do que nos séculos passados. Um historiador, ele é o indivíduo que estuda e escreve sobre a história. Ele é considerado uma autoridade neste campo, tá? Estou com minhas colinhas para não me perder. Então, o historiador ele vai ter uma formação, um bacharelado, uma licenciatura, como eu estou fazendo, claro, pós-graduado, doutorado, mestrado. Quanto melhor estudo,
né, direcionado a um assunto, melhor. Ele vai ser específico naquele assunto. Então, concluindo a faculdade, você pode se especializar em uma sociedade, faz história, faz arqueologia, então é bem amplo. Mas o historiador tem diversificado um leque de atuações, como atuar no ensino e na pesquisa, organizar acervos públicos e privados, fornecer informe técnico de preservação, escrever trabalhos acadêmicos, atuar em áreas políticas e culturais, atuar em museus e casas de cultura. Então, esse leque, né, diversificado que um historiador pode ter, ele pode atuar no ensino e pesquisa, dando aula realmente em escola, universidade, faculdade, cursinhos preparatórios, né, o Voz está bem vindo hoje. Ele também pode atuar com acervos públicos, como biblioteca, cartório, né, especificado para documentos antigos, então ele vai atuar nesse acervo, cuidando realmente. Ele pode escrever trabalhos acadêmicos, como artigos para revistas científicas, TCCs, né, específicos necessários. Digamos que uma universidade precisa de um artigo específico na área, que aquele historiador tem um conhecimento maior, que ele for pós-graduado, doutorado. Ele vai atuar em museus e casas culturais. O meu interesse, né, como aluna, é me formar e atuar em museus. Acho muito interessante, acho fascinante quem atua, quem cuida de museus. E casas de cultura. Nós vemos aí, tem museus aqui na minha região mesmo, Museu Natural, Museu Egípcio. Então, cada historiador pode atuar na sua área. Então, casa cultural, não sei, né, quem está me assistindo, está na sua cidade, a casas culturais é aquela casa voltada uma homenagem a uma etnia, ou é aberta para demonstração de trabalhos, iniciação de algum, algum evento, digamos, Dia da Consciência Negra, para abrir aquela casa cultural, para relembrar fatos, artistas, quadros. Então, um historiador também pode cuidar disso. O que é interessante é que um historiador ele tem amplo, né, interesse em cultural. Então, o legal é bem isso. Você pode fazer história da arte. Você, concluindo o curso, faz história da arte, você vai ter aquele interesse de cuidar de quadros. Vemos em situações que a pessoa ela cuida só de restauração também. Como que ela vai restaurar algo? Ela conhece, ela sabe quem criou, quem pintou, ela estudou para aquilo. Então, o historiador, ele tem, como eu li, um leque bem amplo de que área seguir, correto? Ele se tornou uma ocupação profissional fim do século XIX. Então, é nisso que nós entramos. O historiador, se nós formos estudar no passado, os historiadores eles eram, podemos dizer assim, curiosos. O pai da história, se você for pesquisar, é Herodoto, no século V a.C. Ele é um dos principais historiadores cuja obra sobreviveu até os dias atuais, até os dias de hoje. Então, graças a ele, esse historiador, ele era professor historiador, nós temos informações precisas sobre a antiguidade, os relatos que ele deixou. Por isso que ele é considerado o pai da história. Mais antigamente, se você for pegar esses homens, esses filósofos, todos foram considerados historiadores de alguma maneira por conta disso, essa curiosidade que eles tinham de estudar a sociedade, estudar aquela etnia, estudar a cultura deles. Então, eles deixavam por escrito que eles haviam observado no seu meio, como um bom filósofo.
na época dos gregos, muitos foram filósofos por conta disso. E é nesse assunto que eu havia comentado no último vídeo sobre o historiador não trabalhar sozinho, as profissões que lhe auxiliam. Os profissionais que ajudam o historiador em suas descobertas são profissionais que podem usar uma gama de diferentes conhecimentos. Esses diferentes profissionais, para ajudá-lo na sua tarefa de conhecer melhor o passado, sendo alguns exemplos como antropólogos, arqueólogos e museólogos. Então, antropólogos, arqueólogos, museólogos, técnicos que mantêm a informação didática, né? Um técnico bom ali em computador, digitação, certo? Os filósofos também ajudam. Por quê? Vamos lá. Filósofo. O filósofo ele ajuda a explicar a base ideológica daquele período, daquela cultura. Como? Por que no Antigo Egito eles mumificavam os seus faraós, os servos dos faraós? Um filósofo ele consegue explicar bem isso. Então ele vai trabalhar junto com o historiador na descoberta para explicar. O filósofo ele vai explicar que eles mumificavam porque eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam que aquela pessoa iria retornar, eles acreditavam na passagem dessa pessoa para o outro lado. Então, tudo isso, um filósofo, junto com o historiador, ele vai poder explicar por que que era mumificado, por que que hoje nós não mantemos essa cultura, porque eles criam nessa situação, nessa vida após a morte. O faraó era mumificado, seus servos também. E todo o seu tesouro era enterrado com ele. Por quê? Justamente por isso. Se ele ia retornar, ele precisava dos seus servos e do seu tesouro, dos seus bens, todos os seus bens. Então, eles eram, né, mumificados e enterrados. Como hoje vemos as pirâmides, muitas são, né, no local que foi enterrado os seus faraós, certo? Os químicos e os físicos também são utilizados. Eles permitem a datação de materiais. São alguns outros exemplos nesse sentido. Então, como assim? Desculpa. O químico, mesmo exemplo da múmia. O químico ele vai avaliar na base de que química aquela múmia foi mantida preservada, ou qualquer outro corpo, qualquer outro esqueleto. O que foi utilizado de químico ali para aquela múmia ser preservada, aquele corpo? Houve uma descoberta algum tempo atrás, se eu não me engano foi no Peru, de um corpo que foi encontrado em estado muito bom de preservação. É nesse sentido, o químico ele conhece certinho o que foi utilizado para aquele corpo ser mantido em um processo mais lento de decomposição. O físico vai datar também o espaço, em que período aquela pessoa pode ter sido enterrada, mumificada, em que período aquele esqueleto de dinossauro, quanto tempo ele passou ali em decomposição. Então, você vai vendo que o historiador ele não consegue atuar sozinho, porque o historiador ele não vai ter tem conhecimento, mas não tanto química, física. Então, um arqueólogo, geólogo, tá? Então, um geólogo, ele é uma das ciências da Terra, dedicada ao estudo da crosta terrestre, da matéria que o compõe e seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem desde a sua origem e a estrutura e da sua superfície. Possui atualmente o geólogo estuda a estrutura, a constituição e a história da costa terrestre. A geologia é a carreira seguida por esse profissional e pode ser definida como a ciência que estuda as mudanças ocorridas em nosso planeta. Então vamos começar assim. O geólogo, como eu li aqui,
ele vai estudar a Terra. Digamos que num sítio arqueológico foi encontrado o dinossauro, né, o esqueleto do dinossauro. Esse geólogo ele vai ser chamado para estudar as mudanças na Terra. Então ele vai explicar o período que esse dinossauro se manteve ali em preservação, se ele houve mudança de deslocamento, digamos que naquele local de enchente, de grande chuva. Então o geólogo ele vai estudar toda a crosta terrestre. Quanto tempo levou para aquele dinossauro se decompor ali, se baseando na Terra. Então o geólogo vai estudar toda a composição da Terra, certo? A antropologia também entra para auxiliar o historiador. É uma ciência vinculada às ciências sociais, que visa entender a formação da humanidade por seus vários aspectos, culturais, físicos e históricos, no mundo para compreender as formações humanas. Os antropólogos, cientistas que estudam antropologia, comumente procuram vestígios desse desenvolvimento por meio de estudos arqueológicos, de sociedades antigas ou da compreensão cultural das mais diversas formas de sociedade. Então, o antropólogo ele vai estudar a ciência vinculada às sociais, que visa entender a formação da humanidade. Entra junto. Foi encontrado num sítio arqueológico vários esqueletos, ali foi um cemitério de alguma cultura. O antropólogo ele entra auxiliando o historiador nisso, explicando as ciências sociais do porquê daquele cemitério ser daquela maneira, por que aqueles corpos foram encontrados daquela maneira. Então ele vai explicar e dar um segmento, porque tudo precisa ser documentado. Então o químico vai documentar qual foram as bases químicas naquele lugar. O geólogo vai explicar o que está na Terra, o que tem na Terra, o que se perdeu na Terra, qual é a composição da Terra, por quanto tempo aquilo se manteve preservado. O antropólogo ele vai explicar o porquê daquela maneira, por que aqueles corpos foram mantidos daquela maneira, ou aqueles animais. Tudo precisa ser documentado, certo? Nesse período, claro, o historiador vai estar junto, porque o historiador também entende daquela cultura, daquele espaço, por que naquela cidade, naquele estado, naquele país, alguns lugares se encontram mais vestígio de dinossauro, em outros não. Tudo isso, esses profissionais juntos vão compor essas fontes históricas. Então, não tem como eu dar continuidade nesse estudo, falando de fontes históricas, sem agregar quem são os profissionais que encontram essas fontes históricas. Por isso, decidi falar de todos eles um pouquinho. Claro, o que eu estou passando aqui para vocês não é nem o começo. O que o químico faz, o que o antropólogo faz, o que ele estuda, é muita coisa, é muita informação. É mais o apanhado mesmo. Para quem tem interesse, tem diversas faculdades. Estudar história, estudar arqueologia, geologia, museologia. Um fato interessante, museologia, pesquisando, não é um estudo ainda muito conhecido, não é tão procurado como outras ciências, tá? Aí caminhando, mas é muito interessante a grade curricular deles, tá? Antropos, que significa homem, no sentido de humanidade, e logos significa razão, racionalidade ou ciência. Por isso que é a junção de antropologia. É o homem, né, como humanidade, com a razão, com a ciência. Então, essa junção de palavras que vem do grego aí, antropos e logos, que é a antropologia. Então, é estudar o homem como humanidade. Por isso, o antropólogo acaba trabalhando junto com o historiador. Não vai achar um corpo mumificado de uma maneira diferente, ou um estado de conservação diferente,
e achamos um corpo legal, é de tal cultura, de tal período. Não. O antropólogo ele vai identificar por que daquela maneira de conservação, junto, auxiliado também com o filósofo. O filósofo ele sabe, ou sociólogo também, né? Estuda, sociólogo ele estuda a sociedade, então ele vai saber, né? Sociologia ele vai saber como aquele período, como as pessoas lidavam com a morte, né? Como as pessoas lidavam com a morte naquele período para manter o corpo preservado daquela maneira, no que eles criam. Se formos assistir um filme que mostra o ato fúnebre, tem um filme na minha época de escola que eu assisti, que meu professor de sociologia passou, Troia. Tem um momento em Troia, no momento do ato funerário, que eles colocam moeda nos olhos, né, do morto. O meu professor explicando, claro que na faculdade depois você acaba se aprofundando no assunto, que as moedas nos olhos é que quando a pessoa morre, coloca as moedas porque ela precisa pagar o barqueiro para passar pro outro lado, senão ela ficará presa deste lado. Então ela fica com as moedinhas nos olhos para pagar o barqueiro para passar para a vida após a morte. Então, interessante, cultural e um professor de sociologia que me ensinou na época da escola. Então, é bem legal, tá? Estudar um pouquinho sobre essas coisas. Arqueologia. Vamos continuar. Ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos, através do material, fósseis, artefatos, monumentos e tantos outros. O que restou da vida desses povos? O arqueólogo analisa as marcas deixadas por povos antigos, como, por exemplo, objetos fabricados e utilizados no passado, inscrições em pedras e marcas de ocupação de territórios. Arqueologia histórica, zooarqueologia, arqueologia pública, arqueologia de contrato e geoarqueologia e etc. Então, assim, pessoal, eu vou lendo para não me perder, tá? Porque senão eu tenho medo de esquecer alguma coisa e não passar tudo para vocês. Então, vamos lá. A arqueologia, tá? A arqueologia foi uma das matérias que eu mais gostei, tá? Na faculdade. Como eu estou finalizando, eu preciso só mais desse estágio. Concluindo esse estágio, saindo a nota, eles marcam a minha banca. Meu TCC já foi entregue, tudo certinho, só preciso passar pela banca. E a arqueologia foi uma das matérias que eu mais gostei, mas me dei bem. Por quê? É bem isso. Eles estudam, né, os objetos. Um arqueólogo, né, bem sucedido, ele viaja, ele tem todo aquele aparato disponível para ele. Então, ele vai ver as marcas deixadas por outros povos. Então, ele vai estudar. O que os índios? Claro que nós temos ainda índios até hoje no Brasil. Só que algumas tribos, se for procurar, já sumiu. Algumas línguas não são mais faladas, certo? Se você for procurar, havia mais de 400 etnias indígenas. Então é triste porque se perdeu. Claro que alguns mantêm a sua cultura viva, a sua língua, os seus rituais. Então o arqueólogo ele vai estudar tudo isso. Ele vai pesquisar esses povos e entender, certo? O que ocorria, como ocorre. Então, a arqueologia é muito interessante. Temos arqueologia subaquática também, tá? A arqueologia subaquática é uma especialidade da arqueologia que estuda sítios arqueológicos submersos, especialmente a interação humana com as áreas subaquáticas. Essa disciplina trabalha exclusivamente com artefatos encontrados em áreas de mar, mas também em locais onde estão lagos, rios e pântanos, tá, pessoal? Então, não é só no mar que eles atuam, tá? Então, eles vão atuar também em mar e lago. Por quê? Porque também no mar e no lago
encontrado vestígios de alguma coisa, certo? Então, digamos lá, quando houve, né, o desastre lá em 1912, o Titanic. Claro, nós temos o filme, né? Mas o filme ele é um filme romântico de uma história de amor, mas realmente ocorreu, certo? O desastre, né? Quando o Titanic afundou. Então, para achar vestígios, foi usado uma arqueologia subaquática. Então, garanto que hoje, com a tecnologia, os homens conseguem ir um pouco mais profundo no mar. Então, para achar vestígios de objetos, entender como que ocorreu o desastre, como eles sabem hoje a maneira que bateu, como se rompeu. Então, com esse arqueologia subaquática, desastres, também como avião caiu no mar, muito tempo depois foi encontrado algo, até mesmo, como que posso dizer, cidades que ficaram submersas com o passar do tempo. Então, tudo isso na arqueologia subaquática é utilizado também, tá? O curso de arqueologia é do tipo bacharelado e dura a média 4 anos. A estrutura curricular da Faculdade de Arqueologia é formada por disciplinas como geoarqueologia, prática de campo em arqueologia, estatística, bioarqueologia, etnologia e formação social, entre outros. Então, ó, etnologia. Então, no curso de arqueologia você vai estudar as etnias, né? Principalmente as mais fortes. Etnias são muitas, né? Povos nós temos muito no mundo, mas estuda bioarqueologia, então a biologia se envolvendo aí com a arqueologia, para você entender esses povos. Então, a geografia também caminha junto com o historiador, porque geografia, mapa, divisão aí de povos, quem vivia quem vivia aonde, com quem, por que se separou. Nós temos os períodos de guerra. Então, antes havia o Muro de Berlim, agora não há mais, houve aqui o Muro de Berlim. Então, nós temos a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, a geografia acaba trabalhando junto, principalmente quando vai estudar esses períodos de guerra. Geografia acaba agregando muito para o estudo do historiador por conta dessas divisões. Na guerra, pós-guerra, quem conseguiu, né, entrar em território inimigo e conquistar aquele território. Então, acaba agregando bastante. Paleontologia é a especialidade da biologia que estuda a vida do passado da Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo. Geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação dos fósseis. Paleontologia, então ele vai estudar as formações dos fósseis, como aquele fóssil se prendeu àquela terra, certo? Já houve casos de aparecer na internet, na TV, um fóssil ali que se concretou em algum lugar. Como que ele ficou daquela maneira ali? Se é um lugar que tem vulcão e acabou, né? Houve a erupção, acabou passando por animais e os animais ficaram fossificados ali com com os fluidos do vulcão. Então a paleontologia ele vai utilizar desse estudo para entender como ficou preso naquele lugar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, ele vai deixar aqui.
Eu pesquisando, na internet, se você for pesquisar qual é o maior achado arqueológico do mundo. Então, eles colocam lá dois, claro que há muitos, mas eu achei interessante trazer para vocês, para a gente entender. Então, tem Machu Picchu, é a antiga aldeia andina, foi descoberta no Peru no início do século XX. Então, se você já deu uma olhadinha aí na internet, ou às vezes assistindo algum programa, você já viu como é Machu Picchu, que ele foi encontrado no início do século XX. Então, garanto que todos esses profissionais foram utilizados também para estar trabalhando, né, entendendo o povo daquele período e tudo mais, né. O interessante também é que eles falam da Pedra de Roseta. Graças a essa antiga pedra esculpida em 3 idiomas, no ano de 1996 a.C., foi possível traduzir os hieróglifos do antigo Império Egípcio. Olha que interessante. Então, essa pedra de Roseta, ela foi esculpida com 3 idiomas diferentes, tá? Então, eles conseguiram, através dela, traduzir hieróglifos do antigo Império Egípcio. Então, é muito interessante, por quê? Porque acaba envolvendo muita gente. Por quê? Também é utilizado o pessoal que entende de idiomas, professores de egípcio, grego, romano, pessoal que fala hebraico, quem fala aramaico, tem línguas também mais antigas como mandarim. Então, eles também acabam se envolvendo, porque se encontrar algum documento em uma língua antiga, em uma língua morta, então é necessário um tradutor ali para estar explicando. Então, esses dois são considerados aí os maiores achados arqueológicos. Claro, gente, tem muita, né? Tem muita coisa que o pessoal ainda não encontrou, ou vai encontrar, ou encontrou. Se você entrar na Netflix, eu assisti esses dias também um documentário muito interessante que foi encontrado há pouco tempo, um local com uma família enterrada, é bem interessante, tá? Depois eu deixo para vocês na descrição o nome do documentário, porque eu não lembro, tá? Eu fui pesquisar também o considerado aí os arqueólogos vivos ainda, né? Então, existem muitos arqueólogos bons, mas que já se foram. Então, tem um arqueólogo, Zahi Hawass. Ele é arqueólogo e egiptólogo, e ele é egípcio, tá? Nos últimos anos, adquiriu grande popularidade mundial graças às suas participações em inúmeros documentários que abordavam as civilizações do Antigo Egito. Em 2006, ele foi nomeado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do planeta. Entre seus projetos atuais, encontra-se a abertura de novos museus no país, bem como a restauração das pirâmides de Gizé. Então, se você procurar na internet, esse arqueólogo Zahi Hawass, ele foi considerado como uma 100 pessoas mais influentes do planeta em 2006 pela revista Time. Ele tem grande formação, doutorado, mestrado, tá, em arqueologia. Se você for ler a história dele, é muito interessante. Veio de família humilde, pai agricultor, e foi estudando até chegar onde ele está hoje. Então, ele, por ser egípcio, ele, né, se aprimorou logo na cultura que ele mais gostou. Achei interessante porque ele está restaurando, né, um dos projetos dele é restaurar as pirâmides de Gizé. Amanhã vamos falar sobre ela, tá? Sobre o Egito, porque é um dos lugares aí interessantes, né? E há muitos erros arqueológicos quando o pessoal vai fazer filmes. Então a gente vai falar sobre isso amanhã. No Brasil, claro, nós também temos um arqueólogo importante, famoso, influente. André Pierre Proust é arqueólogo e professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele concluiu o doutorado com uma tese sobre o litoral brasileiro
Ministrou aulas da pré-história no Departamento de História da Universidade de São Paulo. Participou da missão arqueológica franco-brasileira de Lagoa Santa e na escavação do esqueleto mais tarde batizado no nome Luzia. Criou o setor de arqueologia do Museu de História Natural em Minas Gerais, na Universidade de Minas Gerais. Então, como eu estava falando, esse arqueólogo, o André, também, tá? É muito aí renomado, só que ele é brasileiro, então eu quis trazer um brasileiro também, para vocês verem como também há muita arqueologia no Brasil. Ele, né, departamento de antropologia, arqueologia, ele se formou na Faculdade de Minas Gerais, trabalhou também na de São Paulo, tá? Ele trabalhou na escavação, que eu comentei no último vídeo, deixa eu achar aqui, desse Lagoa Santa, tá? Eu havia... Aqui. Eu havia falado ontem, mas eu não falei em detalhes. A descoberta arqueológica em Minas Gerais revela práticas funerárias pré-históricas no Brasil. A descoberta foi de 39 esqueletos com idades entre 8.000 e 11.000 anos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tá? Lapa do Santo, local, é uma pequena caverna. São ossos antigos encontrados no Brasil, que comprova, né, que não é o que pensávamos, né? Os historiadores, o que os povos dessa época eram complexos e tinham práticas funerárias altamente elaboradas, tá? É um trabalho de pesquisa interdisciplinar, várias ciências trabalhando juntas. Então, é esse assunto que eu quis entrar hoje, tá? Ontem, quando eu fiz o vídeo, eu havia esquecido. Esse sítio arqueológico, tá? Em Lagoa Santa, ele ficou famoso, ele é uma região onde trabalha, né, vários arqueólogos e é uma das regiões mais ricas aí em restos de culturas pré-históricas do Brasil. Então, esse arqueólogo André, ele trabalhou lá com a descoberta, principalmente desse esqueleto que depois foi nomeado como Luzia, que foi encontrado lá. Então, a gente observando que um historiador, ele não trabalha sozinho para encontrar as fontes históricas. E quando nós falamos de fontes históricas, que é o objetivo desse evento, né, dessas aulas, desses vídeos, é que para achar uma fonte histórica há muito trabalho, muitas pessoas envolvidas. Até mesmo como eu mencionei, consertando que eu não havia lembrado a palavra testamento, até mesmo para um testamento ser validado, ser certo, ser comprovado, também é utilizado alguns profissionais. Ele vai ser utilizado por profissionais porque a pessoa vai fazer o testamento, ela precisa registrar em cartório. Muitas vezes a pessoa precisa de um advogado, porque a pessoa tem muitos bens, então ele vai precisar de um bom advogado para ajudar a separar os bens. E até mesmo depois do falecimento desse ente querido que faleceu, esse testamento precisa ser avaliado se ele é válido, se ele é verdadeiro. Então, muitas vezes vai precisar também de um especialista, de alguém que veja se esse testamento é verdadeiro. Vamos, uma suposição, a pessoa faleceu e não deu tempo de autenticar. Como vamos saber se aquela assinatura que está ali realmente é da pessoa, né? Então, achei interessante falar desses dois arqueólogos. Realmente falei mais de arqueologia, porque eu acabo me interessando mais e acho que as pessoas também se interessam bastante por arqueologia, por conta que é algo que envolve ali assistimos filmes, séries e vemos que a arqueologia ela se envolve bastante nos sítios arqueológicos. Vou falar um pouquinho também sobre museologia, tá? É uma área de conhecimento que pesquisa a relação dos sujeitos humanos com seus objetos socialmente relevantes, num dado contexto. O museólogo tem como principais objetivos
preservar e expor peças de valor histórico, cultural ou científico. Ele vai transmitir conhecimentos através de ações culturais, envolvendo o acervo dessas peças. O curso de museologia ainda não é muito conhecido. Então, esses dados sempre que eu estou passando para vocês foram pesquisas, tá? Na internet, dos livros. Então, o museólogo ele vai cuidar, né? Ele vai preservar. Então, não sei quantos de vocês já foram em museus, né? Ele cuida lá do acervo. Então, quando tem uma exposição nos museus, o museólogo ele pode estar, ele que vai estar cuidando. Ele vai preservar os objetos, ele pode também elaborar como fazer a demonstração dos objetos com a maneira melhor, como fazer o evento. Então, eu achei muito interessante pesquisando, né, museologia. Para quem gosta aí de história, eu sempre tive interesse em trabalhar em museu, mas não sabia que havia. Eu sabia que para trabalhar no museu você deveria fazer a faculdade e fazer pós-graduação, saber falar mais de uma língua, né? Falar bem o inglês, alguma coisa assim. Então, achei bem interessante, tá? Outra coisa também que eu queria deixar para vocês, né? Com base no livro também, tá? Fundamentos da Pesquisa Histórica, do Rodrigo Otávio dos Santos, já falei dele no outro livro. É um livro que é a nossa base desse módulo, né? De fonte histórica. Então, sempre eu gosto de trazer o livro que é a base da faculdade mesmo, da Uninter, principalmente para os alunos aí da Uninter, que vão assistir o vídeo, precisam de horas complementares, então é interessante. Você que não é aluno, mas quer saber onde encontrar, ele é da editora Intersaberes, tá? O livro deles é muito bom, dessa editora. É bem fácil de compreender, é bem legal. Uma coisa que eu achei interessante que eu quero passar para vocês nesse vídeo também é que assim, vou ler o início aqui de um capítulo, tá? Rapidinho para vocês entenderem. Pesquisadores, não raro, são também professores. E essa parte da profissão, para muitos, é ainda mais importante do que pesquisar. Afinal, o professor está tentando fazer o que os alunos aprendam história e ainda mais se interessem pela matéria. Uma das melhores formas de motivar qualquer aluno de história é promover a pesquisa, mesmo com as atuais mudanças no tempo e no espaço, que parece ter encurtado a distâncias. A forma mais interessante de despertar o gosto pelo ontem é fazer com que os interlocutores em sala de aula despertem o gosto pelas fontes, pelos questionamentos do passado. Além disso, é dever do pesquisador-professor tornar a história palatável para os possíveis novos historiadores. Essa nota eu achei interessante no início do capítulo, ela é bem no início do capítulo 5, a pesquisa histórica. Eu achei interessante porque é bem isso. Pesquisadores são professores, tá? Não, então, você pesquisa por algum motivo, você levantou algum questionamento, alguma dúvida, e é interessante porque se você levantou essa dúvida, você pesquisou, você quer passar para alguém. E você que estiver assistindo, que é professor de história, está estudando, ou é aluno aí da Uninter, se interessou, precisa dessas horinhas, isso que é interessante, você promover a pesquisa dos alunos. É isso também que eu queria com esses vídeos. Eu queria que você que não é aluno de licenciatura em História, não está fazendo faculdade ou está terminando o ensino médio, ensino fundamental, tem interesse pela pesquisa. Levante questionamentos, levante questões que através de uma boa pesquisa você vai responder. E nesse início do livro ele fala sobre isso. O professor ele precisa tornar a história interessante, né? Pautável para os alunos. Por que disso? Levantar um questionamento em sala de aula. Por que isso deve ser pesquisado? Qual é o meu interesse nessa matéria? Certo? Aqui ele vai dizer a sociedade após 1970.
Quando estamos em sala de aula, precisamos de mais informações do que meramente da história. Isso definitivamente não basta para que façamos uma boa pesquisa com os alunos na sala de aula. Antes de mais nada, é importante conhecer o público, os alunos. É necessário conhecer, ainda que brevemente, de uma forma muito genérica, o aluno do século XXI. Ele não é mais o mesmo aluno que frequentava a sala de aula do século XX. Ainda que algumas coisas tenham permanecido iguais, muita coisa mudou. E não mudou ainda apenas porque a escola mudou. Mudou porque o próprio planeta está constantemente em transformação. Diversas perspectivas e impressões foram alteradas desde o século XX. É bem isso que eu li essas duas partes do livro, é que nós como professores, historiadores, nós precisamos entender que o mundo mudou, os alunos que nós vamos encontrar em sala de aula também mudaram. Então isso eu quero deixar direcionado aí para os futuros professores, historiadores, você que está estudando ou você que tem interesse, entenda que o mundo sempre está em mudança. Por isso é importante a história. Você só vai entender para onde você está indo se você souber de onde você veio. E como dito no livro, você precisa conhecer o seu público. Qual é o meu público-alvo hoje, fazendo esses vídeos? Eu queria que as pessoas gostassem de história, se interessassem pelo estudo, se interessassem pela fonte histórica, que se interessassem por arqueologia, antropologia. Esse é meu interesse. Eu quero que os alunos que me assistirem, no caso que seria, né, os alunos do Fundamental 2, que estão ingressando aí no início da escola, entendessem que educação é importante e uma boa fonte histórica, para você hoje, uma boa fonte, pode te auxiliar no futuro, no emprego, na profissão, que carreira seguir, que faculdade seguir. Então, eu queria deixar claro que eu concordo muito com o que o livro diz. Qual é o nosso público-alvo hoje? Você que é professor, seus alunos? Você que é um profissional de outra área, qual que é o seu público-alvo hoje? O público-alvo hoje, se você é um vendedor, os seus clientes, você vai estudar. Como? Eu vou estudar uma boa abordagem quando eu vendo sapato. Se o cliente entra na sala de aula, entra dentro da minha loja, uma moça, uma senhora, eu preciso envolver ela de uma maneira que ela tenha interesse em levar o sapato. Você vai usar uma fonte para isso. Você vai usar uma pesquisa. Você pode ser um profissional melhor se você interagir com aquele cliente, porque você precisa vender para ele. Ah, mas eu não trabalho com venda assim, eu trabalho venda por telefone, telemarketing. Eu trabalhei muito tempo de telemarketing. Então, eu sei que para mim ser bem sucedido no telemarketing, se eu for vender, falar bem, entender sobre o que eu estou vendendo por telefone, porque é por telefone, então o cliente não está vendo. Querendo ou não, você usa uma fonte. Você fez você faz o curso, você faz o treinamento, vou entrar numa empresa, vou ter um dia, 2 dias de treinamento para entender o produto que eu vou ofertar. Então é isso. Hoje tudo muda. O livro vai dizer que o aluno do século XXI não é mais como o aluno do século XX. Por quê? O aluno do século XXI ele tem muito acesso à internet. Hoje nossos alunos estão estudando em casa. Então ele está todo o tempo com o celular na mão, com o notebook na mão, com o computador. Então ele tem acesso à internet. Então, para o professor interagir com o aluno, ele tem que ter conhecimento, entender do que ele está falando, e ele tem que causar uma curiosidade no aluno para ele se envolver naquela aula, para ele ter interesse, senão vai ficar uma aula chata, maçante, o aluno vai se sentir, nossa, que chato. Por isso que muitos alunos não gostam de história, não gostam de geografia, porque eles acham chato, é chato, ficou maçante para o aluno ouvir. Eu tenho 2 filhas, a minha filha mais velha tem 15 anos e tem professor que eu vejo que ela tem uma certa dificuldade, porque a aula online de manhã, então o aluno tá ali, né, cansado, tá com sono ainda, vai ser difícil para ele tentar interagir. Então o professor ele precisa ir se recriando, se inovando, procurar maneiras para interagir com o aluno que ele queira se envolver, tem interesse, certo? Então eu quis deixar isso mais aí para você que tem interesse um dia fazer a faculdade ou até mesmo
como que eu posso dizer? Tá fazendo, tem interesse em fazer, ou não sabe o que fazer, né? Eu quero também deixar uma liçãozinha aí para vocês hoje, tá? Tem um filme na Netflix, A Escavação, tá? Eu vou deixar aí para vocês, quem tem interesse, quem gosta, assista esse filme. Por quê? A Escavação, ele é um filme que é fatos reais de uma viúva, uma britânica, em 1938, tá? Ela havia comprado um terreno, né, um pedaço de terra com seu marido. Ela fica viúva, mas eles compraram esse pedaço de terra já pelo interesse em arqueologia, porque ela tinha a esperança de encontrar um cemitério viking. E ela vai no museu, ela pede indicação de um arqueólogo, ela contrata esse arqueólogo e eles vão escavar. Eles vão encontrar muito mais do que um cemitério viking. Não vou contar para vocês o que eles vão encontrar, porque eu quero que vocês assistam. Eu também vou assistir, né? Pra gente. No meu próximo vídeo, a gente vai falar sobre esse filme, tá? Ver que pontos foram interessantes nesse filme. E o interessante que eu li é que o arqueólogo que foi contratado por ela, ele é um arqueólogo que não tinha formação, tá? Vai contar a história que ele era uma pessoa autodidata. Como assim? Ele aprendeu sozinho. Então, ele atuou nesse museu que ela foi como arqueólogo. Ele falava várias línguas que ele aprendeu sozinho, aprendeu astronomia sozinho. Então, é muito interessante. Uma pessoa autodidata é aquela que ela pega um livro, pega um vídeo na internet e ela aprende aquilo de uma maneira como se ela tivesse feito faculdade normal, 4, 5 anos. Então, achei muito interessante, tá? A história é real. Claro, que tem a parte de fantasia que eles colocam ali, pelo que eu li, a parte de fantasia ali do filme é o romance entre os dois. Que, pelo que dizem, não ocorreu, né? Mas eu quero deixar para vocês aí assistir o filme, eu também vou assistir. Por que eu tô deixando essa tarefinha para vocês? Porque no meu próximo vídeo eu quero falar sobre esse filme, pra gente ver os pontos interessantes da arqueologia no filme. E no próximo vídeo também eu vou falar sobre um filme, o filme A Múmia. Por quê? O filme A Múmia, ele tem muitos erros nas suas fontes históricas, tá? Nomes de pessoas ali diferentes, os lugares que não são aonde o filme descreve onde é, estátuas também que o filme descreve e não são naquele local. Então, eu não sei se o escritor do filme fez de propósito, né? Por ser um filme, então não tem problema. Vamos misturar as histórias, vamos jogar uma pirâmide num lugar, mas é em outro. Ou se realmente ele não teve fonte o suficiente e decidiu fazer assim. Então, vamos falar sobre este filme. Falar sobre esses dois filmes. Outra coisa que eu esqueci de falar, agora que eu lembrei, né? E é interessante também. Como vocês vão assistir o filme A Escavação, antes de concluir esse vídeo, eu quero falar sobre a escavação para vocês entenderem um pouco no filme. Todos os profissionais que atuam, você viu, todos têm formação aí, né? O historiador, arqueólogo, antropólogo, geólogo, museólogo, todos eles. Mas, para uma escavação começar no sítio arqueológico, é necessário um pessoal também muito importante, que são os escavadores. Como que a escavação vai começar? A gente escavar para achar o fóssil, achar a múmia, o esqueleto, o objeto, as ferramentas. Então, eu vou ler para vocês rapidinho como é feito. É feita topografia, tá? Do lugar. Topografia é analisar ali, né, o que possivelmente tem embaixo da terra e de que lado, de que ângulo, que espaço eles precisam fechar ali para ser o sítio, para onde começar a escavação, tá? São escavadas trincheiras ao redor do terreno. O tipo de vestígio encontrado nelas, ossos, pedaços de objetos, partes de alguma edificação antiga, etc. Indica qual é a área merecerá uma escavação detalhada.
A escavação é um processo de furos e valas no terreno e serve para a fundação que será encaixada nessas aberturas. Esse processo é feito através de picaretas, pás, enxadas, escavadeiras e outras máquinas. Então, assim, tem uma empresa que eu achei, Lubrimatic, é desde 1995. Eles são especialistas em escavação. Então, eles são aí uma empresa que você contrata, eles vão escavar para vocês. Por quê? Eu entrei nesse assunto antes de finalizar o vídeo, tava até me esquecendo. Porque além de todos esses profissionais que eu falei no vídeo, desde o historiador até o arqueólogo, antropólogo, geógrafo, tem o pessoal que vai escavar, o pessoal como se fosse uma construtora, digamos assim, que faz, tipo, pessoal que é contratado para serviço civil, construir casa, é como se fosse isso. Então, eles são contratados para escavar, né? Então, vai contratar uma empresa especializada para escavar o lugar. Por quê? Precisa de picareta, precisa de pá, precisa de enxada. Ele já tem um jeito onde fazer o furo, as valas, para não denegrir nada, não se perder nada. Porque se a pessoa colocar uma enxada ali, uma pá, no lugar errado, ia acabar estragando o que era para ser escavado com calma, com cuidado. Então, se você procurar vídeos na internet, até mesmo em filmes, né, como esse filme A Escavação, o filme da Múmia, as pessoas têm tanto o trabalho mais físico, aquele braçal com pá, com enxada, de quebrar, de fazer os buracos, como que vai ser aquilo mais com cuidado, que é com aqueles pincelzinho, né, para tirar ali o pó, porque tem que haver um cuidado, porque o objeto que vai ser encontrado precisa ser preservado. O corpo, né, de repente aí um esqueleto, uma múmia, ele precisa ser preservado. Se a pessoa de repente escavar no lugar errado e acabar estragando o esqueleto que estava lá perfeitinho, quebrou o esqueleto, perdeu a fonte, né? Ou até não perde, mas é mais difícil para montar quanto tempo que aquilo tá ali enterrado, certo? Outra coisa interessante também, estava esquecendo, o fotógrafo, né? É o outro profissional que vai estar ali, porque tudo precisa ser documentado, tá? Um sítio arqueológico, tudo precisa ser documentado. Vai ver, no começo eu falei de um técnico de informática, vai ser documentado o que foi achado, o horário que foi achado, a data, quem encontrou, quem estava escavando, quem estava no lugar. Um fotógrafo também é usado para tirar foto de tudo, do sítio arqueológico, durante a escavação, achou o objeto, é tirado foto. Após a remoção dali, é levado para outro lugar, onde um químico vai cuidar, onde um restaurador vai cuidar, também é tirado foto. Senão não vai haver registro do que foi encontrado. Então precisa ser ter todo esse cuidado. Então o fotógrafo também é utilizado, tá? Então o fotógrafo também é importante. Quem gosta aí pretende fazer fotografia, ó, uma área também interessante para você seguir, certo? As escavações em sítios arqueológicos precisa dessa pessoa tirando foto também para documentar tudo, tá bom? Então eu quero deixar para vocês essa tarefinha. Quem quiser, tiver interesse, assistir o filme A Escavação, tá? Assista, preste atenção, veja, anota aí o que você achou de interessante, o que você acha que não é real. Eu não assisti ainda, só li sobre o filme e vou assistir também para poder trazer para vocês. Que daí a gente pode, né, ver os pontos interessantes. Se você está assistindo o vídeo até o final, tá vendo isso, assistiu o filme, se quiser deixar um comentário para mim, né, o que você achou interessante ou não, tá bom? Assista também quem não assistiu o filme da Múmia, que a gente vai falar sobre ele, esse eu já assisti muitas vezes. E por incrível que pareça, esses detalhes de lugar errado, pirâmide no lugar errado, coisas que tem no filme, eu não sabia. Fui saber depois que a minha filha comentou comigo, daí eu fui pesquisar, daí que eu vi que realmente as fontes históricas usadas no filme não batem, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Tenho tentado o máximo de não deixar muito maçante, mas realmente não sou muito boa de gravar vídeo. Tô achando muito difícil esse estágio dessa maneira, porque é difícil você conversar,
passar tudo o que interessa e não errar, né? Então, mas é bem interessante saber um pouco mais. Você que, não esqueça, você que precisa aí do certificado, deixe seu nome e seu e-mail no comentário do vídeo, seu nome e seu e-mail, que finalizando a Uniter vai enviar para você o certificado bem certinho. Não tem prova nenhuma, isso que é bom, não tem custo, tá? Não esqueçam, não tem custo nenhum para esse certificado, vai valer por 8 horas. Então, tem muitos, pelo menos nós da Uninter, precisamos de horas complementares. Então, deixa o seu nome e o seu e-mail, tá ok? Então, não esqueça. Quem puder, assista os 2 filmes se não assistiu. Se já assistiu o filme da Múmia, então pelo menos assista essa escavação, para a gente ver certinho o que foi de interessante no filme, quais os detalhes aí que valem a pena, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima.